Olá, estamos de volta com o nosso Bom Dia Investidor. Hoje, quinta-feira, dia 1º de agosto. E só para a gente fechar o mês de julho, a Bovespa terminou o mês positiva em 0,84%, o que dá uma valorização acumulada no ano de 15,84%. Começamos agosto tendo que ajustar muita coisa, principalmente no mercado local. A fala de Jerome Powell, presidente do Fed americano, foi mais dura do que o esperado, surpreendeu os investidores negativamente. Os mercados cederam muito ontem. Aqui, reversão na taxa de juros, reversão no dólar e Bovespa caindo 1,09%. E aqui também tivemos o Copom reduzindo a taxa de juros em meio ponto percentual, a taxa Selic de 6,5% para 6%, surpreendendo um núcleo de investidores que acreditava em somente 0,25% de queda e deixando espaço para seguir reduzindo a taxa Selic nas próximas reuniões. Ainda temos 3 reuniões até o final do ano, o que faz com que exista a possibilidade de fecharmos 2019 com uma taxa Selic ao redor de 5 pontos percentuais. Mas o comunicado do Copom deixou claro que espera reformas e principalmente espera sucesso na reforma da Previdência, que é a primeira que vai retomar a votação logo agora no início de agosto. A expectativa para a segunda votação na Câmara é no dia 7 de agosto e encaminhada para o Senado, que deve votar até a primeira quinzena do mês de setembro. Tivemos também a divulgação do resultado da Vale no segundo trimestre do ano, um prejuízo de 133 milhões de dólares, o segundo prejuízo seguido, mas com forte efeito da tragédia de Brumadinho, onde as despesas e provisões ficaram da ordem de 6,04 bilhões de dólares. Aparentemente, no que diz respeito à Vale, o pior já passou e o terceiro trimestre deve ser bem melhor, até por conta de preços de minério bastante elevados, oscilando ali na casa de 120 dólares a tonelada, isso no mercado da China. Hoje, mercados da Ásia operaram em queda, exceto a Bolsa de Tóquio, com praticamente estabilidade, uma alta de 0,09%. Europa operando nesse início de manhã, eu diria, com boa alta e até acelerando um pouco. E futuros do mercado americano também no campo positivo. Aqui, certamente, há espaço para recuperação e também para a volta dos investidores estrangeiros que, nesse mês de julho, até o último dia 29, já sacaram 5,2 bilhões de reais do mercado liquidamente, num total de quase 10 bilhões no ano. Temos ainda que recuperar rapidamente aquele patamar perdido ontem de 102.700 pontos e, com isso, abrir espaço para novas recuperações. Mas o dia também está sendo marcado pela divulgação de índice PMI da atividade industrial fechado do mês de julho para diferentes países, começando pelo Japão, alta para 49,4 pontos, e eu lembro que abaixo de 50 pontos ainda mostra a contração da atividade, acima de 50 pontos mostra a expansão da atividade, mas ficamos ali muito perto da estabilidade. China, mais perto ainda, índice PMI industrial subindo para 49,9 pontos, a previsão é que ficasse em 49,5 pontos. Na Alemanha, aí sim, índice em queda para 43,2 pontos, a zona do euro e principalmente a Alemanha puxando bastante para baixo a recuperação econômica global. Na zona do euro como um todo, caindo para 46,5 pontos e no Reino Unido, estabilidade em 48 pontos do PMI industrial para o mês de julho. Hoje vamos ter daqui a pouquinho a divulgação da decisão do Banco Central inglês, do Powell, sobre política monetária, mas a expectativa
é de manutenção, dada toda a inconsistência que existe em relação à saída do Reino Unido da União Europeia, o que nós chamamos de Brexit, eventualmente sem acordo e tendo que fazer algumas provisões para o fato da saída sem acordo, que certamente traz algum trauma. Nos Estados Unidos, foram anunciadas novas sanções contra o Irã, dessa feita em relação ao ministro das Relações Exteriores do país. E a safra de balanço, claro, vai continuar mexendo pontualmente com os preços das ações. Hoje já tivemos alguns balanços sendo anunciados, vamos ter mais resultados sendo anunciados e depois de pregão encerrado por aqui sai o resultado da Petrobras. Aqui, falando já de petróleo, as grandes petroleiras sinalizam que vão participar e vão disputar os excedentes da cessão onerosa de Petrobras. Eu lembro que há um leilão previsto para os primeiros dias de outubro e o governo estima que possa render alguma coisa próxima a 100 bilhões de reais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também mantendo aquelas boas relações com o Brasil e principalmente com o Bolsonaro e o filho Eduardo, indicou o Brasil como aliado importante extra-OTAN. Isso é um dado que merece ser divulgado porque melhora um pouco a posição do Brasil, que vem sendo penalizado há muito tempo, principalmente no que diz respeito ao que nós fizemos durante um longo período, que foi negociar com países mais terceiro-mundistas, com países mais em desenvolvimento e deixando de lado as grandes negociações comerciais importantes. Aliás, Paulo Guedes falou sobre isso ontem. Na agenda do dia, temos a safra de balanço, como eu disse, por aqui sai o balanço da Petrobras, mas no exterior também alguns balanços importantes. Sai também a produção industrial pelo IBGE referente ao mês de junho, a expectativa de uma nova queda da produção industrial e o saldo da balança comercial fechado do mês de julho. Nos Estados Unidos, como ocorre toda quinta-feira, os pedidos de auxílio-desemprego na semana anterior e os gastos com construção, leia-se investimentos do mês de junho. Expectativa para o dia. Começamos o mês de agosto prevendo que a Bovespa possa recuperar e trabalhar em alta ao longo do dia, ajustando todas essas confusões que nós citamos aqui. Juros com viés de queda, ajustando um pouco para a decisão do Copom, que surpreendeu alguns com a queda de 0,5 ponto percentual. E dólar podendo recuperar um pouco, já que ontem tivemos um dia de fortes oscilações, fechando em alta de 0,75%, moeda R$ 3,82. Pode haver efetivamente uma realização de lucro de curto prazo. Falando um pouco de mercados, Bolsa de Londres em alta de 0,09%, Bolsa de Paris subindo agora há pouco 0,65%, Bolsa de Frankfurt com alta de 0,42%. O petróleo é que dá um tom negativo e pode segurar um pouco as cotações de Petrobras no dia em que vai divulgar o balanço, uma queda de 1,35% para o WTI negociado em Nova York, barril cotado a $57,79. Euro sendo negociado em queda em relação ao dólar, a 1,10,3 da moeda americana. Notes americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros em boa alta nesse início de manhã para 2,04%. E mercados futuros americanos, o Dow Jones com alta de 0,21% e Nasdaq subindo 0,24%. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Muito cuidado na sessão de hoje, porque vamos ter certamente alguns ajustes logo no início do mercado, mas eu espero vocês no final da tarde, onde a gente faz um balanço de como foi o dia. Até lá, então.